Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e a nossa aula de hoje tem como tema Refugiados Econômicos e a Precarização do Trabalho. Só para conferir, pessoal, essa aula é da segunda série no quarto bimestre. E aí, convido então todos vocês a começar a nossa aula. Vamos lá? Bom, refugiados econômicos e a precarização do trabalho diz respeito a várias questões que nós vamos explicar durante a aula de hoje. E eu quero começar justamente falando do refugiado econômico. O que seria esse termo? O que significa refugiado econômico? Vocês vão ver que esse termo ele está destacado aqui no slide para vocês e eu quero ler junto com vocês. Então, refugiado econômico é um termo para quem foge da pobreza e busca melhores condições de vida. Então, essa busca por melhores condições de vida, ela se dá principalmente no exterior. Logo, essas pessoas vão estar fazendo o que a gente vai chamar de imigração, que é justamente buscar melhores condições de vida aí, no caso, em outros países. O interessante também falar do refugiado econômico é o seguinte, ó. Quando a gente fala no refugiado econômico, quando a gente fala sobre melhores condições de vida no exterior, a gente tem que deixar bem claro o seguinte, ó, mas não tem o mesmo status legal que os refugiados tradicionais, que fogem da perseguição e também das guerras. Ou seja, quando falamos do refugiado, a questão dos refugiados econômicos, estamos falando aí de um grande desafio contemporâneo do processo que nós chamamos de globalização. Então, é um dos pontos importantes da globalização. Por quê? Como eu falei anteriormente, eu vou dar ênfase novamente, quando falamos do refugiado econômico, estamos falando daquelas pessoas que estão buscando melhores condições de vida em outros países. Então, é uma questão muito diferente aí das pessoas que estão se refugiando em busca de proteção, ou seja, estão fugindo por conta de perseguições religiosas, por conta de perseguições políticas e até mesmo fugindo da guerra. Então, o refugiado econômico é um termo que se dá para essas pessoas que tentam buscar melhores condições de vida em outros países, tá? Então, só para diferenciar, não tem o mesmo status legal que os refugiados tradicionais, que inclusive já falamos aqui ao longo das nossas aulas sobre essas questões aí dos refugiados e os motivos que levam essas pessoas a irem aí buscar melhores condições de vida em outros países. Aqui na foto do slide, vocês vão ver basicamente o que eu acabei de explicar. Olha só, a gente vê um grupo de pessoas fazendo o que seria aí a imigração, que é justamente a saída. E olha o interessante da imagem, o que essas pessoas estão vislumbrando. Você que está em casa, você vai identificar que essas pessoas, de longe, elas vislumbram aí o que seria uma cidade, o que seria talvez um outro país com melhores condições de vida, com melhores oportunidades, com melhores empregos. Então, essa imagem, pessoal, é uma imagem feita através de inteligência artificial, mas que representa muito bem esse termo, que é o refugiado econômico, um grupo de pessoas vislumbrando em outro lugar o que a gente pode dizer que seriam aí as melhores condições de vida, trabalho, renda, entre outras questões importantes que são apresentadas principalmente durante aí esse processo atual que estamos vivendo quando falamos de globalização, ok? Bom, além disso, em muitos casos, vejam só, esses migrantes, essas pessoas que se deslocam aí para regiões mais ricas ou em crescimento econômico, onde acreditam que terão acesso a empregos e melhores salários. Então, é algo que acontece muito, principalmente hoje, com o advento da internet. É muito comum a gente conhecer outros países através das redes sociais.
Então, a gente passa a conhecer outros lugares através da internet. E isso, querendo ou não, ele vai despertar o desejo em muitas pessoas de migrar, de ir para esses locais onde se apresentam com melhor infraestrutura, com melhores condições de emprego, entre outras questões importantes. Por isso, quando eu falo na questão do refugiado econômico, eu sempre trago ele aliado aí à questão hoje do processo de globalização. Entendido, pessoal? Então, vejam só o que eu estava falando agora há pouco. Então, quando eles vislumbram esses locais, eles acreditam que terão acesso a empregos, melhores salários, entre outros fatores. No entanto, essa expectativa nem sempre ela vai se concretizar. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Frequentemente, eles acabam ocupando postos de trabalho, trabalhos esses que muitas vezes são trabalhos informais, temporários ou até mesmo mal remunerados. Eu até deixei esses termos destacados aí no slide para vocês observarem. Então, muitas vezes, esses refugiados, eles não vão encontrar aquele vislumbre e toda aquela realidade que eles pensavam que presenciariam, como a imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. Aquela cidade desenvolvida, um bom trabalho, um bom salário. Então, nem sempre isso vai acontecer. É importante frisar isso. Muitas vezes, o que vai acontecer aí é a falta de proteção social e até mesmo a falta de garantias trabalhistas para essas pessoas. O importante também salientar aqui nessa aula que no Brasil está acontecendo muito isso. Existem hoje refugiados econômicos, pessoas que saem aí das regiões do Brasil, como é o caso da região norte, e vislumbram morar em outras regiões que trazem justamente essas características que apresentam aí melhores condições de vida, de trabalho e de renda. Então, no Brasil, o Brasil também tem vivenciado o que a gente chama aí de refugiados econômicos, tá? É bem interessante falar, por exemplo, do próprio estado do Acre, onde muitas pessoas vislumbram aí melhorar de vida e acabam indo para outras regiões do país. Não deixa de ser um exemplo importante aqui de citar ao longo da nossa aula. Aqui na imagem, vejam só, pessoal, novamente, aquelas pessoas que eu acabei de mencionar, pessoas que buscam aí melhores condições de vida, um grupo de pessoas e aquela característica, uma grande cidade, geralmente essas pessoas buscam justamente essas grandes cidades onde vão se oferecer ali melhor infraestrutura e melhores condições. Agora, a precarização do trabalho. Como eu estava falando para vocês, nem sempre esses refugiados econômicos, eles vão encontrar a realidade que eles queriam encontrar. Então, é muito comum encontrarem uma outra realidade e não encontrarem a oferta de emprego que eles desejavam quando saíram aí dos seus locais de origem. Por isso que chegamos ao ponto que é justamente a precarização do trabalho. E aí, você já ouviu falar nesse termo? Vejam só, a precarização do trabalho é um processo caracterizado pela redução de direitos, principalmente direitos trabalhistas, tá? Instabilidade contratual e aumento da exploração da força de trabalho. O que seria essa instabilidade contratual? É justamente aquele emprego que não te fornece aí uma estabilidade, ou seja, que você trabalha geralmente apenas um período e você corre o risco de ser demitido. Então, é justamente essa instabilidade no contrato, tá? Não é algo, por exemplo, tão definitivo ou até mesmo que vai demandar bastante tempo. Então, ocorre também aí o aumento da exploração da força de trabalho. Uma vez uma grande quantidade de pessoas chegando em determinada cidade, ali vai ter uma grande força de trabalho, logo muitas empresas vão acabar explorando aí essa força de trabalho e não dando a essas pessoas os direitos trabalhistas devidos, ok? Então,
A precarização do trabalho, ela vai se manifestar aqui de várias formas. Vamos observar. Como eu acabei de explicar, os contratos temporários ou chamados contratos informais, que é justamente aquele contrato sem a carteira assinada, que te dá justamente direitos, vários direitos. Quais seriam os direitos da carteira assinada, pessoal? Te dá direito a férias, te dá direito aí a usufruir de um salário mínimo, que é o teto dado pela Previdência Social, te dá direito, por exemplo, a contribuir com a Previdência Social e até mesmo te dá direito à aposentadoria, entre outros benefícios, tá? Então, muitos desses refugiados vão encontrar aí a precarização do trabalho e vão encontrar uma outra realidade. É visto também a precarização do trabalho em longas jornadas de trabalho. Hoje, no Brasil, nós temos toda uma lei trabalhista voltada para a questão aí da jornada de trabalho. Então, muitas vezes, esses refugiados, eles acabam ultrapassando essa jornada de trabalho que é, de fato, estabelecida por lei. Risco de acidentes ou até mesmo trabalho em condições insalubres. É muito visto, não só, pessoal, não só aqui no Brasil, mas em muitos países isso é visto, tá? Risco de acidentes ou condições de trabalho insalubres. Vocês podem até pesquisar depois. As grandes empresas hoje, muitas delas são denunciadas por conta aí das más condições oferecidas aos seus trabalhadores. A dificuldade também de organização sindical ou até mesmo a representação política dessas pessoas, sabendo que nós estamos falando de quem? De pessoas que estão aí se refugiando, de pessoas que estão numa situação, querendo ou não, né, de necessidade. Certo? Bem, aqui eu trouxe um exemplo, vejam só na tela. No caso dos refugiados econômicos, a precarização é ainda mais intensa, pois muitos desses refugiados vão aceitar condições de trabalho degradantes para sobreviver, inclusive em setores como agricultura, construção civil, limpeza urbana e serviços domésticos. Em alguns países, chegam a ser vítimas de trabalho aí análogo à escravidão ou até mesmo de exploração por parte dos seus intermediários. Eu trouxe um exemplo que é muito discutido no mundo e apresento aqui para vocês, que é justamente onde muitas pessoas são encontradas aí vítimas de trabalho análogo à escravidão. E é muito comum, principalmente, pessoal, nos trabalhos domésticos, que foi o exemplo que eu trouxe. Bem, os impactos sociais e econômicos de tudo isso, quais seriam esses impactos? Para os países receptores, olha só, vejam aí, para os países receptores, os refugiados econômicos podem suprir aí a falta de mão de obra em determinados setores, mas também geram tensões sociais e disputas por emprego, especialmente em tempos de crise. Isso vai gerar diversos problemas, inclusive um deles aí que a gente pode citar é a questão da xenofobia, onde essas pessoas elas vão ser mal vistas pelas pessoas, realmente, né, pelas pessoas que vivem naquele país, que são de origem, que estão naquele país. Então passa a ter ali um sentimento de aversão às pessoas que vão chegando naquele local para trabalhar, que é justamente a xenofobia. Bem, para os imigrantes, quais seriam aí os impactos? Há uma melhora relativa no acesso à renda, sim, em alguns locais as pessoas vão conseguir emprego, mas também vem acompanhada da vulnerabilidade social, que foi tudo que eu acabei de explicar anteriormente, exploração e até mesmo dificuldade de integração cultural se você está se refugiando em um outro país. Bem, para os países de origem, quais seriam aí os impactos para os países de origem? Ocorre a chamada fuga de cérebros, quando trabalhadores qualificados, eles deixam o país, reduzindo a força de trabalho local e também impactando o desenvolvimento daquele local. Então, pessoal, só para deixar bem claro, tá? Esses impactos sociais e econômicos aqui, da questão dos refugiados econômicos, aqui a gente está se referindo principalmente à
países, tá? Quando essas pessoas estão se refugiando, estão saindo de um país e estão indo para outro país em busca de melhores condições de vida. Por isso eu dividi em 3 partes, tá? Para os países receptores, para os imigrantes e também para os países de origem. Logo aqui nós estamos falando de uma imigração, porque estamos falando aí de uma migração que ocorreu de um país para o outro, certo? Bom, e dados estatísticos do trabalho agora no Brasil, pessoal. Dados estatísticos do trabalho precarizado aqui no nosso país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constatou que em 2021 a taxa de informalidade foi de 40,1% da população ocupada, ou seja, 38,7 milhões de trabalhadores são informais no Brasil, e isso é um dado muito preocupante. As estatísticas ainda mostram que, em sua maioria, tratam-se de homens, jovens, pretos e de baixa escolaridade. Ou seja, cerca de 75% tem o ensino fundamental incompleto ou inferior, número que cresce para 80% entre aqueles com 14 a 17 anos. Mas, professora, por que a senhora está apresentando esses dados? Porque muitos desses jovens, muitas dessas pessoas, o que vai acontecer aqui? Muitos vão fazer justamente aquilo que eu acabei de explicar, o processo de imigração. Pela falta de trabalho, pela falta de infraestrutura, pela informalidade, muitas pessoas vão querer o quê? Sair do país em busca de melhores condições de vida. Então, o que leva essa questão dos refugiados econômicos é justamente essa precariedade que existe dentro do país de origem e vai levar as pessoas a quê? A tentar sair ali da sua zona de conforto e buscar melhores condições de trabalho. Entendido, pessoal? Bom, aqui uma imagem que vai mostrar muito bem a realidade do Brasil hoje, que eu acabei de apresentar para vocês, que é o seguinte: o trabalho informal no Brasil cresce juntamente aí com o desemprego. E aqui existe uma imagem que fala por si só. Carteira de trabalho, as pessoas segurando carteira de trabalho, indicando que querem um emprego. Aqui a questão do trabalho informal, ó. Tá vendo essa pessoa aqui na bicicleta, logo embaixo, onde eu estou apontando? Então, trabalho informal é um exemplo aí da informalidade. A pessoa, ela tem uma venda aqui, e aqui representa muito bem o que seria aí um emprego dentro da informalidade, onde não há, por exemplo, aquelas características que a gente já conhece, de fato, que é dado para quem tem carteira assinada. Aí, pessoal, nós temos uma fila que é justamente aqui em cima, ó. A fila diz que estão disponibilizando as senhas para o seguro-desemprego, e a gente consegue ver ao fundo o tamanho da fila, a proporção que tem essa fila e a quantidade de pessoas que estão nessa imagem requerendo o seguro-desemprego, ou seja, que ficaram aí desempregadas. E logo abaixo, nessa imagem aqui, ó, não há vagas. Então, essa é a realidade hoje do nosso país. E, infelizmente, isso vai forçar aí diversas pessoas a saírem e buscar melhores condições de vida e de trabalho, ok? Então, para completar nossa aula de hoje, eu trouxe uma atividade e quero fazer aí junto com vocês. Se você ficou atento à nossa aula, você vai acertar de primeira, não se preocupe. Bem, a atividade tem como título o seguinte: Refugiados econômicos e a precarização do trabalho, que é o tema da nossa aula, e aqui nós vamos completar as lacunas. Vejam só, diz assim o texto, vamos prestar bastante atenção para a gente poder completar de forma correta. Os refugiados econômicos são... O que os refugiados econômicos são mesmo, pessoal? São pessoas. Viu como ficou fácil? Os refugiados econômicos são pessoas, tá? Aqui, que migram de seus países em busca de melhores condições de vida e trabalho. No entanto, ao chegarem ao destino, muitas vezes encontram empregos informais, mal remunerados e sem direitos trabalhistas, o que intensifica
O que intensifica o quê? A precarização do trabalho, é a nossa lacuna aqui, ó. O que intensifica a precarização do trabalho. Essa situação revela as desigualdades globais e a exploração de mão de obra vulnerável. Logo, vejam só como ficou fácil, gabarito do nosso texto. Vamos ler juntos novamente. Os refugiados econômicos são pessoas que migram de seus países em busca de melhores condições de vida. No entanto, ao chegarem ao destino, muitas vezes encontram empregos informais, mal remunerados e sem condições, aliás, e sem direitos trabalhistas, o que intensifica a precarização do trabalho. Essa situação revela as desigualdades globais e a exploração de mão de obra vulnerável. Então, essas eram as duas palavrinhas-chave que completavam o nosso texto. Agora, quero deixar aqui registrado para vocês o resumo da nossa aula, né? Chegamos ao final e eu digo o seguinte: o fluxo de refugiados econômicos evidencia desigualdades estruturais entre países centrais, como é o próprio caso do Brasil, e também países periféricos, reforçando a dependência econômica. Aí surge a precarização do trabalho, por sua vez, é um reflexo da lógica neoliberal e da busca por redução de custos produtivos pelas empresas transnacionais, que se beneficiam da mão de obra barata e principalmente vulnerável. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aí na nossa próxima aula, deixo registrado aqui, inclusive, as nossas referências. E por hoje é só, pessoal. Até mais!